Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, conhecido por Crash. Isto aqui vamos contar mais uma aventura, neste caso tem a ver com hacking, nos tempos em que eu trabalhava como helpdesker numa empresa, num ISP nacional, e tem a ver com um contacto que eu tive com certos hackers todos os países na altura. Uma coisa muito gira, que eu até posso ter os nomes deles, não tem problema, porque, enfim, já passou tanto tempo, mas um deles era o Mafia Man da Suécia e países nórdicos, etc. E vou-vos contar, já tive contato com outros que vieram a ser conhecidos mais tarde, e ainda bem que eu não enverdei para os mesmos caminhos dessas pessoas, mas eu hoje quero-vos contar como é que estabeleci contacto inicial com algum desse pessoal, e eram outros tempos muito giros. E para já preciso contar-vos uma coisa. Antigamente pouca gente tinha net por cabo, etc. E muita gente tinha linha telefónica, e qualquer net por cabo hoje em dia, se fizesse um certo ping em massa a uma dessas linhas, eu caía logo. Ou seja, aquilo depois caía. Tipo, era fácil tirar a net às pessoas antigamente, porque era todo um tempo muito miserável, tipo, pouca gente tinha condições. E o que acontece? Havia uma coisa que acontecia, que era, havia Tribal Networks, havia outro tipo de armas que se usavam, mas havia uma coisa muito gira, que era o pessoal mandava normalmente e-mails cheios de... Hoje em dia há gente que não percebe nada de nada, só tempos burros, mas que mandam e-mails falsos para as pessoas, para os velhotes, porem códigos sem contas falsas de bancos e para depois roubarem dinheiro. Isso é vigaristas. Não acho que isso sejam hackers, isso são vigaristas, porque eu vou contar uma coisa: qualquer imbecil rouba a conta bancária de um velhote com um e-mail falso. Por isso é vergonhoso, e isso não tem qualquer... Pronto. Antigamente era dado um nome hacker a um especialista em programação, mas se soubesse bem programar. Mais tarde começaram a chamar hacker a um especialista no catários, ou seja, um hacker não é necessariamente uma pessoa má, mas uma pessoa que percebe muito de algo. Pode haver um hacker da mecânica, um hacker de programação, um hacker de redes, um hacker de cozinha, só que não se usa hacker para cozinheiros, não é? Mas a questão é, um hacker não é necessariamente uma coisa má. Há hackers que procuram ajudar, há hackers que são maus, ou seja, um hacker não é uma coisa má. Mas na altura existiam muitos hackers, e havia certos hackers que usavam, se calhar também por conhecimento, queriam aprender coisas que eu na altura quis aprender, e faziam coisas, mandavam mails às pessoas com vírus, porque era muito fácil. Eu hei de criar na minha playlist de Assembly, como é que se cria um vírus. Eu criar um vírus para vos mostrar, e para vos mostrar como é que isso funciona. Pronto, não importa, nós podíamos criar um vírusinho e enfiar o vírus num programa qualquer. Nós podemos ter o programa todo a funcionar como deve ser, mas antes do programa, ou seja, no fim do programa, podemos adicionar, por exemplo, um vírusinhos, por exemplo, e nós podemos no início do programa pôr tipo um GoSub básico. Antigamente, na Cyber não é GoSub, podemos fazer um jump, podemos fazer saltar o programa, saltar para um certo endereço de memória, correr o vírus, e depois voltar lá e correr o programa inicialmente. Ou seja, a assinatura até pode estar no início do vírus, pode estar no fim, pode estar onde vocês quiserem, não importa, mas a gente pode tirar o vírus e pôr num programa, e a pessoa depois abre o programa, e a pessoa abrir o programa a correr o vírus, não é? Vocês sabem como é que funcionam os vírus. Pronto, os antivírus procuram a assinatura dos vírus nos programas, que eles já estão, depende se são polimórficos ou não, etc. Pronto. Mas a questão é, cria-se um vírus, e esse pessoal lá nos países nórdicos criam um vírus. E eu, antes de contar qual era o vírus, eu acho que vos vou contar como é que eu descobri isso, é melhor. Isso é uma altura que eu já vos contei uma vez, que eu tenho um vídeo que é Os Reis da Reta, que eu estava com o Ciro Vermelho, que eu acho que eu não visei naquele vídeo, que nós estávamos já a trabalhar, e que já vos contei que nesse vídeo, que como faltava toda a ver porno e sacar coisas e filmes, etc., eu estava farto de ter a net por causa deles, que eu fiquei tipo com 80 ou 90% desta só para mim e para o meu colega Cyber, que é para estarmos a jogar e estarmos bem e trabalhar bem. Ganhámos todos os outros com 10% a ter ali, todos com os pings altos, mas azar deles que estavam a estragar a rede. Pronto. E um dia que a gente até se levantou e, ups, estava toda a gente sem rede, porque nós tínhamos aquilo passado por nós, e nós desligamos o computador e aquilo ficou sem rede, não é? Pronto. E esse meu colega, que era o Cyber Vermelho, já vos contei nesse vídeo que eu estava também a aprender coisas tipo de hacking, de rede, etc. Na altura ele foi trabalhar comigo ao meu lado, viu que eu sabia certas coisas sobre aquilo. Eu comecei a falar com ele sobre isso, comecei a contar coisas, etc. Ele começou-se a entusiasmar também, foi aprendendo também muitas coisas, que eu acho que ele nunca veio, depois voltou, deixou isso, e acho que atingiu um ponto e parou, e foi uma coisa normal, não sei, mas eu devo se lembrar de certas coisas. E na altura eu estava lá com ele, e de repente eu sabia que fosse nos fins altos no museu, mas de repente de um momento para o outro ficavam pingos bons altos, estavam muito bem, de repente havia um pingo tipo eu peço desculpa, que agora estava
ia dizer uma grande asneira. Nesse momento em que eu fiz isso, foi antes de eu estar a pôr a rede só para mim, tipo, 80 ou 90% para mim e o resto para os outros, ok? Esqueci-me de dizer isso. Porquê? Eu até cheguei a pôr a rede mais tarde, tipo 90% para mim e 10% para os outros, por causa disto que vai acontecer neste vídeo. Porque o que aconteceu neste vídeo, a responsabilidade dessas pessoas, desses meus colegas, fez com que nós estivéssemos vulneráveis a ataques, não é? E tivéssemos problemas de falhas de rede, etc. E por causa disso, é que, para evitar que nós voltássemos a ficar sem rede, etc., é que eu pus a rede só para mim e a pouco a eles também, ok? Eu já vou explicar porquê, vejam bem. Naquele momento a rede era igual para todos. Nós tínhamos pingos a 20 ou 30, etc. De repente, não, naquela altura era mais, era tipo 60 ou coisa. Nós tínhamos lá os pingos e de repente, epá, o que está a acontecer? A neta estava da lenta, de repente eu ia fazer o ping e vi os pingos, vi 600, 2000, 3000, até sem dar a resposta. Depois passado um bocadinho aquilo, caía tudo, voltava ao normal. O que é que se passou? Pingos normais. Passado um bocadinho, alguns bem, de repente, pum, tudo sem rede outra vez, ó gajo. Depois eu via de repente, estávamos muito bem com o ping baixo, de repente, tudo, o ping a subir como o caraças e ficámos para subir. Ai, caraças, o que é que está a passar aqui? Nessa altura, o que é que aconteceu? Eu comecei a investigar a rede. Há uma coisa que quem estudar a rede, etc., descobre que há uma coisa chamada tipo sniffers. Vocês podem fazer um PC banana à vossa máquina e tudo que vocês recebem. Vocês colocarem a placa de rede em modo cromísculo, podem receber tudo o que fazer para vocês e depois, na adresses também, para poder sniffar as coisas, não é? Aquilo por acaso tinha um router, só mandava de Mac para Mac, não era um hub, porque assim, isto é termos técnicos, se fosse um hub, um multiplicador, é uma layer mais baixa física, quer dizer que tudo aquilo que ele recebe de informação manda igual para todas as máquinas. E as máquinas, a placa de rede aceita o que é dela e rejeita o que não é para ela, para o MAC address. Ou se houver em modo cromísculo, saca de tudo e dá para sniffar facilmente tudo o que acontece na rede. Aquilo não era assim, aquilo era um router. Como aquilo era um router, eu tive a fazer uma pequena diferença. Eu tive de enganar o router, dizer que a default gateway do router seria eu, e eu próprio tratava da informação, reencaminhava para eles, e depois devolvia para eles, e fazia ali um man in the middle, de forma a poder espreitar tudo o que estava acontecendo na rede. E eu fui espreitar tudo o que estava acontecendo na rede. São coisas que na altura não havia ninguém sabia fazer. Estive a espreitar tudo o que estava acontecendo na rede, comecei a ver ali os ARPs, os ARPs eram os que fazia, a maior parte deles, não é? Quem perceber a rede já sabe porque é que eu estou a falar isto. Agora, eu comecei a ver todas as coisas, é tipo meio que os símbolozinhos, só que em vez de verem símbolos, vêm um monte de informações. Comecei a ver coisas suspeitas. De repente, quando os pingos começavam a subir, eu comecei a ver o que estava a acontecer. Eu comecei a ver que havia conexões a uma certa porta. Uma certa porta que, por acaso, eu fui investigar essas conexões dessa porta que eram feitas nesse momento, fui sacar essa informação, fui investigar tudo o que era disciplina, essa coisa, etc. E comecei a ver que nessa altura várias máquinas se ligavam àquele servidor por aquela simples porta, etc. E que mandavam um comando ident, e eu, ident, isto é do MIR, isto é do IRC, etc. O que é que acontece? Fiz a experiência. Eu vi tudo aquilo que eu tinha feito, ok? Eu vi que quando isso aconteceu, sempre que isso acontecia, os pingos começavam a subir. Já não subiam tanto para já porque estava a ser filtrado por mim para a minha máquina, ok? Só já dava parte da abertura da banda. Mas eu via que quando isso acontecia, antes dos pingos altos acontecerem, eles ligavam-se todos a um servidor de IRC, Internet Relay Chat, uma alternativa do MIR, que não falavam. Ligavam-se a um servidor de IRC e eu achava estranho, porque toda a gente ficar ligado com um servidor de IRC é estranho, porque eles não foram um servidor de IRC. E, só pode ser um bot, um bot. E realmente houve ali, e eu por acaso na altura não cheguei a investigar, porque eu não cheguei a falar com os hackers, sobre se tinha sido feito por alguma falha de sistema, tipo o Remote Procedure Call, etc. Coisas desse género. Feito com que por rede se infectasse as pessoas, que eu até usava o Linux para poder se infectar, por isso, ou se era por algum vírus que eles abriram e nós comprovam, etc. Que era uma maneira fácil de fazer para correr vírus, é mandar mails com a dizer que são uma mulher russa, bonita, etc. Ou se foi com uma coisa dessas que os infectaram, mas a verdade é que muitos deles estavam infectados. E eu vi que eles se ligavam, sempre antes do pingo ligavam-se todos a um servidor de IRC. E eu, o que é que eu fui fazer? Eu liguei-me, vi tudo o que eles faziam, ligavam-se, porque assim, quando vocês não se separam o tráfego de uma pessoa, conseguem ver tudo o que ela faz, os servidores quando ela manda, tudo o que elas fazem, até códigos de bancos que se podem estar encriptados ou não, não é? Estão de certeza encriptados, mas a questão é, vocês podem ver tudo o que a pessoa faz. Se a pessoa disser, meu grande idiota, eu posso, no IRC, aparecia tudo em bruto, em RAW, não tinha encriptação, eu podia ver, meu grande idiota, eu vi ela falar no IRC e dizer, meu grande idiota, podia ver conversas privadas, podia ver tudo. Mas a questão é,
vocês conseguem ver tudo. Eu consigo ver tudo o que eles mandavam para o servidor IRC, e tudo, todos os pacotes, e comecei a reconstruir aquilo tudo e a dizer, olha, ele ligou-se lá, recebeu um nick automaticamente, ele fez um indente, ele manda aos pombos, porque o IRC, quando vocês se ligarem por telnet ao servidor do IRC, sabem que o servidor do IRC manda-vos um ping com um número e vocês têm que receber ponto com número. Ping com número, ponto com número, que é para se manterem a ligação ativa. Se não dão um ponto, ou seja, o ping ponto, se não dão um ponto de volta, a vossa ligação cai e depois aparece lá o nick que cai do IRC e diz que é close by peer, etc. Porque houve ali um request timeout, não é? Ou não houve um ponto ao ping. Isto é um termo um bocadinho técnico, mas vocês vão perceber. O que acontece? Eu vi tudo o que acontecia e preparei-me. Preparei-me, só que por acaso não preparei para uma coisa, porque assim, eu não podia estar ali dias e dias. Se fosse uma coisa bem feita, eu tinha de estar ali dias e dias a ver tudo bem, para ver caso eles fossem falar com os bots, a dar instruções aos bots, o que é que os bots respondiam, para saber como é que a coisa funciona, estão a perceber? Ou então tentava descobrir qual é o bot para a máquina da pessoa, fazia reverse engineering, mas isso aí leva mais tempo. Eu não fiz nada disso, eu por simplesmente fui para lá para ver o que é que estava a passar. Eu de repente, eu disse ao Cyber Vermelho, olha, descobri o que está a passar. Eu, o quê? Estes gajos estão infectados com uma cena que está a fazer com que as máquinas deles se liguem ao servidor IRC, coisas que vocês podem procurar na net por egg drops, bots, etc. Que antigamente usava-se muito infectar pessoas com bots e de repente os bots ligavam-se a um servidor de IRC, ou seja, vocês pintaram um canal de IRC vosso, num servidor vosso, os bots assim que eram infectados ligavam-se, assim que a máquina era ligada, a máquina era ligada por causa do bot infectado automaticamente ao tal servidor de IRC, recebia um nick e ia parar numa lista num canal enorme. E vocês estavam tipo no servidor de IRC, que eram vestas daquilo, com, imagina, 10, 15 ou 20 ou 30 mil nicks, cada um dos nicks era uma máquina infectada pronta a atacar qualquer pessoa. Só perceber, era assim que funcionava. A máquina era infectada, quando a máquina era infectada, sempre que a máquina era ligada, assim que a máquina arrancava, automaticamente o tal vírus, o tal bot, ligava-se às escondidas sem ninguém saber, à porta, não sei das quantas, do servidor de IRC do hacker, e o hacker tinha lá um canal, já sabia que o bot, assim que ligava, recebia um nick específico, entrava nesse canal e ficava à espera de ordens. E depois, imagina que é um canal de IRC, que vocês estão um hacker para lá em cima, o vão do canal, tem dezenas de milhares de bots por ali abaixo, cada um com um certo número, e todos coordenaram comandos específicos a dizer, por exemplo, imagine, attack e um IP, e de repente todos eles atacavam aquele endereço IP, porque o Windows naquela altura, que era uma altura em que a abertura de banda não era grande, mesmo em sites de televisão, etc., e podiam lançar um ataque em massa de dezenas de milhares de pessoas, a lançar pacotes em preço contra um servidor e o servidor caía. Caía porque ele dava ao service, o servidor queria dar imagens de televisão ou queria dar o site, etc., a partir do momento em que, sei lá, fosse congestionado por bot, etc., os serviços paravam, ou seja, a máquina dava tanto pacote que deixava de poder devolver o site, porque vocês pedem uma página do site, o site recebe dezenas de milhares de coisas, não vê o vosso pacote ali no meio, ou seja, não vê nada ao serviço, os serviços vão abaixo. Antigamente era muito comum fazer-se Travel Flood Networks ou usar egg drops para essas coisas. Isso é uma forma um bocadinho lame de fazer as coisas, mas por outro lado, a maneira como se infectam as pessoas já não é tão lame, porque eles tinham de programar, mas por outro lado também havia cenas já pré-feitas de infectar, ou seja, é um bocado difícil ver quem é que era o lame e quem é que preferia mesmo do assunto. Mas, a meu ver, alguém que fosse mesmo um hacker tinha de ser bom em programação. Só porque um gajo aprender a mexer numa rede e entrar num sistema, isso não é ser um hacker, porque qualquer puto hoje em dia percebe que pode fazer um deface no site com MySQL injection, não tem nada a saber. Agora, se essa pessoa mostrar que sabe programar em C++, em Assembly, sabe criar o seu próprio ping, o seu próprio vírus, etc., aí eu penso, olha, este gajo sabe o que faz, é um hacker a sério. Se for aqueles gajos que fazem deface sites, pai, não liga isso, mas a questão também é, o que importa se a pessoa é um hacker bom ou se é um hacker mau? São estupidez. O que é um hacker? Tipo, são estupidez, não é? Isso é tudo que se querem gravar, que são ou função, são estupidez. Mas a questão é, eu não sei se aqueles percebiam bem do assunto ou não, se foram eles criaram um script, ou se tentaram arranjar algum lado, pronto, mas eu acho que eles percebiam daquilo um bocadinho. E eu entrei lá, estavam lá eles, e o que acontecia? De repente eu fiquei lá, olha, na cá ver. Eu entrei lá, por telnet no Linux, vocês com o telnet entram no IRC. O problema é que é assim, passo o telnet ao servidor IRC, àquela porta onde os bots se ligavam, e assim que ligava, eu dava o ident, etc. e fazia tudo o que os bots faziam para identificar-me como bot e ser chamado para tudo. Pronto, como é que é dizer? Fazer o que os bots fazem, ou seja, entro lá, dou o ident perfeitamente como os bots fazem, identificação total, entro para o canal tal como os bots, no único que os bots costumam ter, para pensarem que eu sou um bot. Ok, eu fiz isso tudo, o único problema é que lá, por telnet e Linux,
e não por um servidor de IRC, mas por o servidor de IRC era mal que poderia ser apanhado, porque o servidor não, o programa, porque se usasse um MIR com um programa escrito no MIR, etc., às vezes esses MIRs usam certos comandos que dão ao servidor que podem acender flags e fazer com que o hacker descubra que há ali um bot que não está a agir como um bot, porque o bot tem de agir de uma certa maneira, inventar certos códigos e o programa de IRC e fazer coisas que ele não faz e não inventar os códigos que o bot faz, e era algo apanhado. Não podia, tive de usar Telnet. Por isso eu entrei lá por Telnet e o único problema é que eu estava lá no meio do canal e de vez em quando aparecia uma porcaria do ping e eu, raios, tinha de fazer cópia do número, pong, e no número enter, depois ia ao canal que fez ping, eu, raios, pá, tinha de fazer outra vez cópia do número, tal, e enviar o pong, estava muito bem, de repente outra vez ping, eu, pong, e outra vez pong, espaço, criar o número, enter, depois ping outra vez, aí, vocês não imaginam o que era, ou seja, estar ali ligado, só para ver o que eles estavam a fazer, tinha de estar constantemente também a fazer ping com. Eu podia ter criado um script para isso, mas não tive tempo nada disso. Estava a fazer aquilo à mão, estava a ver o canal que eles estavam a fazer, estava a ver o ping, pong, etc. E os gajos estavam tão confiantes que eles às vezes até falavam no meio do canal, tipo, so many today, etc. Tantos bots hoje, etc. Todos contentes, etc. E depois de repente um aparecia lá em canal para lançar o comando. Porquê? Porque os bots não comandam em privado, que era um bocado complicado enviar uma mensagem privada segundo o protocolo de IRC para dezenas de milhares de bots de uma vez. Não dá, não é? Não é prático. Por isso, eles já estavam o comando no principal. E depois eles no comando diziam assim, tipo, imaginem, attack de endereço IP. A partir desse momento, os bots começavam a atacar aquele IP com tudo o que podiam e de repente o que é que vocês viam? Viam os bots a cair, as bots a cair, close IP, close IP, close IP. Porquê? Passado um bocadinho, o que acontece? Aqueles pings e pongs que eu recebia, não é? O ping, o pong, ping-pong, a partir do momento em que os bots estão na máquina, começam a lançar um ataque em massa com toda a largura banda que podem a uma máquina, o flow é tanto, a informação a seguir é tanta que eles já deixam de receber os pings do servidor e por isso não podem devolver o pong. O que acontece? Há um request timeout, ou seja, quando os bots lançam o ataque, mais cedo ou mais tarde, passados uns segundos, os bots começavam a cair, ou seja, vocês viam os bots todos tudo a cair, tipo, close IP, todos os bots a caírem porque os bots com o ataque que estavam a fazer não tinham acesso a responder a fazer pong. Passado um bocadinho, eles lançavam o ataque a uma máquina durante X segundos, passado o tempo, o bot passou o tempo do ataque, parava o ataque, já praticamente faltava ligar-se ao servidor, de repente passado um bocadinho, víamos que os bots podem entrar outra vez, e era uma maravilha, isso era muito giro. Só que num desses ataques, o que é que eu podia fazer? Nesse ataque, nas primeiras vezes, quando houve o ataque, a coisa mais simples a fazer era, quando vinham os pings, eu não lançava o ataque, não fazia o ataque. Mas quando vinham os pings, eu deixava de fazer o pong. Quando estava a fazer o ataque, não podia responder. Não respondia. Resultado, ao mesmo tempo que eles caíam, eu acabava de cair também. Close IP e era arrancado dali do servidor. E depois, passado um bocadinho, eu voltava a ligar-me, mas ligava um bocadinho tardiamente, porque no início eu sabia que que eles demoravam a ligar-se de volta, pronto, era assim que fazia, mas depois quando comecei a ver os códigos dos números, comecei a ligar-se os números depois, pronto, isto correu bem. Só que chegou a uma coisa que eu nunca vou esquecer, que foi, um dia eu não fiz voltei a dar pontos e não reparei que estavam já todos aqui e eu, depois continuei a dar pontos, etc. E eu acho que ele deve ter desconfiado de mim. Ele desconfiou de mim e que os outros tinham todos caído, menos eu. Eu estava a lidar pontos, depois é que reparei, tinha a janela a iluminar, eu não vi, já tinha um ponto, só cá estou a estava eu, mas o Zé eu, raio. E depois os outros começaram todos a entrar, mas os primeiros não caíram e pensaram, olha, como é que o bot lançou o ataque e continuou aqui, como é que isso é possível? Isto não é um bot. Começaram a pensar, será que isto é um bot? Depois o gajo, um deles, que era o Mafia Man, era Mafia Man, o nick dele, Mafia underscore Man, não sei muito, porque eu tinha explorado certas coisas já para isso tudo, mas a cena era, o Mafia Man perguntou-nos assim, hello, who are you? Foi mesmo assim, ele chegou, foi falar com o bot e disse assim, hello, who are you? Já agora, eu ao fazer a revisão do vídeo, lembrei-me de acrescentar duas coisas. Em primeiro lugar, ao ver isto, eu lembrei-me que eu acho que ele, em primeiro lugar, mandou-me um comando que era que suposto eu responder com um certo código. E como eu não sabia qual era o código com o qual responder, eu não sabia que resposta dar. E foi aí que ele se apercebeu que eu não era o bot. Porquê? Porque eu não fiz o trabalho de casa todo. Se eu tivesse feito o trabalho de casa, mas também era um bocado difícil, porque isso só aconteceria se o bot não caísse
e eu não queria conseguir, em princípio, ver alguém eu mandar um código com um bot e um bot a responder, ou seja, não era fácil de descobrir, não é? Teria de estar a fazer o reverse engineering ao programa, mas o que se passa é que eu acho que, não tenho a certeza, mas a minha memória agora está-me a dizer que eu acho que eu mandei um código primeiro, código esse ao qual eu não consegui responder, e foi por causa disso que eu depois fez a pergunta de quem é que eu era, ok? E eu, hello, I'm just. E disse respondi assim: hello, I'm just a bot. Depois o gajo, como é que foi? Eu lembro que eu disse estúpido, mas não. Já me lembro. Estupidez, já estava a esquecer. Eu disse, hello, who are you? E disse assim na brincadeira, hello, I'm just a stupid bot. E depois o gajo respondeu assim, no, you're just stupid. E depois cortou-me do servidor. E eu nunca vou esquecer disso, que isso foi brutal. A resposta do gajo foi brutal. Por acaso uma resposta que, sei lá, uma resposta que se fosse eu a dar, eu acho que tinha uma coisa assim, foi mesmo bem dada, mesmo. Parece uma cena mesmo de filme. Imagina que vocês estão lá, o gajo esquece e diz, hello, who are you? E vocês dizem, hello, I'm just a stupid bot, assim na brincadeira. Depois o gajo diz, no, you're just stupid. E corta-me dali. De repente eu não bloqueou o acesso ao meu IP, não bloqueou. Eu podia ter bloqueado o acesso ao meu IP e não bloqueou. Eu voltei a entrar, não ia ser muito fácil bloquear um IP. Eu quis mesmo saber quem eu era. Eu voltei lá a entrar e digo assim, ok, can we talk? Ok, pronto, vamos falar, ficar com eles, olha, sorry, etc. Comecei a falar com eles, etc. E eles perguntaram, então, como é que vocês descobriram, como é que tu conseguiste descobrir isto, este servidor, o que é que acontece? Eu disse, descansem que eu não sou nem autoridade, até eu vou-vos contar. Expliquei porque é que estava a trabalhar muito bem, de repente a net ficava com picos muito altos e caía, ficava com picos muito altos e caía. Eu comecei a pensar que estavam a fazer porcaria, estavam infectados. Eu comecei a desviar o tráfego por mim, do router, que eu não podia fazer Mac, receber de outros Macs, que aquilo não era a layer física das Aussie Layers, vocês podem, quem souber percebe, não era uma layer física, não era um hub, não era multiplicação, não era para snifar se tivesse qualquer modo minúsculo. Eu tinha que fazer o tráfego todo, passar pela minha máquina para controlar ali a coisa, para poder snifar tudo. Expliquei-lhes que snifei, vi o comportamento dos bots, vi que eles iam ligar a um servidor e que ligando-se a esse servidor, que eles depois acabavam por, depois de se ligarem ao servidor, mandavam certos comandos e depois de vez em quando eles também recebiam certas coisas, porque assim, vocês já conseguem ver o que é que o bot envia e o que é que o bot recebe, ok? Conseguem ver os pings, os pons, as ordens, etc. E expliquei, comecei a ver isso tudo e após ver isso tudo eu decidi, para tentar perceber o que é que estava a passar, fingi que era um bot, fiz um telnet para lá, entrei para lá, dei lá dentro que os bots davam, etc. Fazia o ponto constantemente para manter movido e fiquei ali a espiar o que é que era e que agora decidi revelar-me, decidi deixar-me estar ali sem fazer pombos, para ser apanhado, para verificar comigo e tentar saber quem eles eram. Pronto, e foi assim que os conheci. Foi assim que conheci o Mafia Man e alguns outros que devo dizer-vos que, assim, aqui foi em 2002, salvo erro, e o Mafia Man, eu digo-vos que era uma pessoa, tinha um servidor que estava a ter largas dezenas de milhares de pessoas infectadas lá, que podiam chegar às centenas de milhares de pessoas infectadas. Por isso é assim, eram hackers nórdicos e está bem que eu podia também ter criado o servidor, não sei, mas não é fácil, ok? Aquelas pessoas terem arranjado uma maneira de infectar dezenas de milhares de pessoas com bots que depois eles levassem o servidor deles e pudessem atacar quem eles quisessem, não eram bem uns parvagões quaisquer, estão a perceber? Não eram bem uns gajos quaisquer. Eu tive a falar com eles e vi que eles eram gajos que também percebiam da coisa, e comecei a mostrar que também percebi da coisa e tal, que a trocar opiniões e descobri isto, descobri aquilo. Se vocês quiserem estar protegidos disto, deviam fazer isto, deviam fazer aquilo, ou seja, comecei a dar também umas dicas e tal. Pronto, e fomos falando. O meu colega Cyber Vermelho acabou por ver a história toda também, achou piada aquilo, e contente que era eu mais o Cyber Vermelho. Eles deram-me um e-mail de contato, etc. Mas depois, de um dia para o outro, houve um dia que o servidor pura e simplesmente desapareceu. Ou seja, tiraram dali aquele IP daquele servidor, o servidor mudou para o servidor, desapareceu completamente. Os bots dos meus colegas nunca mais foram ativados. Ou seja, os bots dos meus colegas infectados ligavam-se, os bots tentavam-se ligar a um servidor que já não existia, um IP que já não existia. Ou seja, os bots já nunca mais ligaram a nenhum porque aquilo deixou de existir. Eles mudaram o servidor para o outro lado e devem ter depois lançado outro ataque para conquistar mais umas dezenas de milhares de pessoas infectadas para poder lançar ataques mais tarde. E isto significa uma coisa, significa que eles nunca confiaram totalmente em nós, porque se eles confiassem totalmente em nós, não tinham tirado o servidor dali. Resultado, eles acabaram por desligar aquele servidor, mudá-lo para um sítio completamente
diferente que depois não sei qual foi, e com isso perderam dezenas de milhares de clientes infectados, bots prontos a funcionar, perderam isso, tudo porque ficaram a desconfiar de nós, porque nós somos outro país, não sabiam se éramos tipo hackers do bem, tipo país das aulas, ou se éramos hackers do bem, como que disse, se éramos como eles, ou se éramos tipo a polícia, não é? E não podiam confiar em nós e mudaram todo o sítio e nunca mais os vi. Tinha contacto deles, etc. Conseguia contactá-los por certos sítios, mas depois não sei se perdi os e-mails, o que é que foi. Deixei de passar, depois passados uns meses já não sabia os e-mails, não sabia nada, se calhar os e-mails já nem os tinham, ou seja, perdi contacto com eles. Por isso, se algum dia algum de vocês andou por estas andanças há 20 anos atrás e conhecia hackers chamado Mafia Man dos países nórdicos, eram vários, eram da Finlândia, da Suécia, etc. Se algum de vocês conheceu algum deles e especialmente o Mafia Man, digam que eu gostava de saber. E olha, se algum dia, pode ser que o meu canal, se algum dia ficasse famoso no estrangeiro, eu conseguisse contactá-los, seria que não eram. E já agora aproveito também para dizer uma coisa. Eu lembro-me que o nick era Mafia Man, mas a nossa memória às vezes falha-nos e prega-nos partidas. E o nick também poderia ser muito bem Mafia Boy. Mafia Boy, se vocês forem ver a Wikipedia, Mafia Boy era um estudante do Quebec, do Canadá, ou seja, eu posso estar a fazer confusão por estar na Irlanda, podia ser um computador proxy, um servidor proxy, e podia estar na Irlanda, não, peço desculpa, podia estar nos países nórdicos, e daí eu achar que eu era nórdico, ou eu ter-me enganado e ter dito que era lá dos países nórdicos e não ser. Mas o nick dele eu não me lembro se era Mafia Man ou Mafia Boy, que agora estou um bocado confuso. Porque o Mafia Boy foi um hacker muito famoso que atacou o Yahoo, a FIFA, a Amazon, a Dell, a E-Trade, eBay, CNN, ou seja, foi um hacker muito famoso que atacou montes de coisas. Ele tinha a idade do tal com que eu estava a falar, e ele foi na época foi mais ou menos na mesma época, por isso até é provável que a pessoa fosse mesmo Mafia Boy e não Mafia Man. Só que após 20 anos, eu nunca falei isto a ninguém, após 20 anos eu posso me ter esquecido, confundido e estar a pensar que é o Mafia Man quando de facto era o Mafia Boy, mas pronto, nunca irei saber em princípio por agora, a não sei que um dia pergunto ao Mafia Boy se era eu ou não, mas um dia pode ser que eu venha a saber se era eu ou não, ok? Mas vamos fingir que é o Mafia Man. Mas é uma pena, por acaso. Mas foi essa a história de como eu estabeleci contato com hackers fixe, que eram dos países nórdicos, quando estavam ataques a dezenas de milhares de máquinas, de uma maneira diferente de minha. Que não é que lançasse ataques, como é que é dizer, eu não infectava ninguém, não é? Eu achava mal infectar alguém. Eu fiz algumas experiências, mas foi em termos, usando a rede, usando a própria rede. Como é que é dizer? Imagina que eles criavam um vírus, que a gente apanha um vírus, e o vírus está com o nosso corpo, nós somos doentes, não é? Imagina que eu era tipo uma coisa autoimune, o próprio corpo se revolta contra o corpo, estão a perceber? Ou seja, eles criavam coisas para infectar pessoas, para lançar ataques, e eu as experiências que fiz foi mais tipo usar características da rede para fazer com que, através da rede, levasse as próprias pessoas a lançar ataques, ou a própria rede a prejudicar pessoas, ou seja, ou usando características da rede para fazer as pessoas pensar que davam ataques de um servidor, depois bloquearem o servidor, ou seja, eu usava tudo por si mais engraçados, que era mais giro. E eles faziam coisas diferentes, eles infectavam mesmo pessoas para lançar ataques e tal, e nunca mais soube deles, mas foi um contacto que eu fiz com o Mafia Man, etc. E foi uma parte das aventuras que eu vivi naquela época, enquanto trabalhava ali como a helpdesk IT, continuava a ter clientes por telefone, parece uma coisa muito básica, etc. Mas ao mesmo tempo estava a estabelecer contacto com pessoas de todo o mundo, etc. E foram tempos muito giros, eu digo. E mais tarde, já que preparei a cena para estar a snifar a rede do pessoal todo, que dá origem a outras coisas que eu irei contar nos vídeos, esse sniffing, dá origem a outras coisas que eu vou contar nos vídeos, mais tarde, mas também deu origem à ideia de depois de ter 80 ou 90% da largura da banda só para nós e dar só um bocadinho nada miserável para os outros, porque já que eles é compensado, as caixas são tudo irresponsáveis, deixam-se infectar por porcaria de bots, depois andam a atacar pessoas sem saber porquê, e etc. Ou seja, eu não posso estar mais a defender a rede destes nervumes, destes gajos que andam aqui a estragar a rede por causa da sua ignorância, etc. Está farto, não é? A partir de agora fica com este bocadinho da rede que eu fico com o resto. E se vocês forem infectados e começarem a atacar alguém, não afetam ninguém porque eu tenho a minha largura da banda para mim e acabou. Vejam porno, sejam infectados, façam o que vocês quiseram, que a rede doente, a culpa é vossa. E ficava com a rede toda. Pronto, isto é a origem depois àquele vídeo do Os Reis da Rede, que nós já estamos a filtrar a rede, e outros vídeos que eu irei contar. Porque assim, esses meus tempos de helpdesker coincidem com os tempos em que eu andei, como eu expliquei, tinha perdido o meu pai, que Deus o tenha,
andei para tentar fugir à versão, a mexer em Linux, coisas novas e redes e aquela sede de aprender hacking cada vez mais, vão fazer coisas engraçadas e é especialmente entre 2001 e 2003 que eu fiz essas coisas, ok? Estavam todas nas memórias do IT Helpdesk. Vocês podem falar, o que tem a ver um IT Helpdesk, um helpdesk com hacking? Opa, coincide que eu estava a trabalhar naquilo e foi aí que eu estava a aprender aquilo. Quando eu saí dali, mais tarde já vos contei que depois acabei por sair dessa empresa, eles acabaram por ter retirado dessa empresa, como eu contei num vídeo da Central Telefónica, que por ali, que caía quando subia, e tiveram-me tirado lá e mais tarde, passados 2 ou 3 anos, viram que eu portei bem e fui para a administração de sistemas, nessa mesma ISP, portanto sempre bem, mas eu lembro quando eu saí de lá, tinha de vez em quando CT port scans, uma vez até tirei foto a um port scan que eu estava a ter do próprio DHCP, ou seja, alguém lá nos servidores fez um port scan à minha própria máquina e eu vi o próprio DHCP a fazer um port scan à máquina, ou seja, a ver as portas todas e vi, olha, alguém está ali no ISP, no servidor, no DHCP a fazer um port scan à máquina, tipo, eu sabia que estava a ser visto e alguém na lá do olho em mim. Depois durante 3 anos aportei muito bem, não mais fiz nada, depois fui trabalhar com eles, administrar os servidores, etc. Também portei bem e depois mais tarde saí de um para o outro e pronto, e foi assim. Foi assim que aconteceu mas são tempos muito giros, são tempos que eu prefiro deixar já tudo registado e acreditem que se eu tivesse feito este vídeo há 10 anos, ali com memória fresca, eu tenho muita pena, sabem? Porque é tal coisa. Estou a fazer estes vídeos também que é para daqui a 20 anos eu lembrar-me de tudo como lembro agora. Porque daqui a 20 anos já não me lembro disto. E daqui a 20 anos vou estar a ver este vídeo e já não lembrava disto e vou ver, porque a gente perde as memórias com o tempo. E ao fazer o vídeo agora já perdi muita memória de coisas que podem ter acontecido nessa altura, podia dar uma explicação detalhada de 1 hora ou 2 e agora não posso, já perdi muita dessa informação e é uma pena. É uma pena já não ter essa informação toda, mas para todos os efeitos eu fico mais ou menos descansado, porque mesmo que tenha sido 18 anos depois, eu guardei, 18 não, ou 16 anos depois, eu guardei essa informação aqui e pelo menos para o futuro isto vai ficar guardado e eu nunca me irei esquecer no futuro, qualquer idade que eu tenha, o que é que eu andei a fazer no passado. E vai ficar sempre guardado comigo. E partilho com vocês, pronto, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, de quando eu conheci o Mafia Man, entre aspas. E também já conheci alguns que, acho que alguns foram presos mais tarde. E alguns vim descobrir mais tarde que o pessoal que foi preso também porque perdeu o pai, etc. E acabou por se refugiar na net e fazer coisas. E de certa forma até os compreendo. Só que eles fizeram certas coisas e eu não fiz. Eu só tentei aprender a sério por sair e eu ouvi pessoal que assistiu por muito, não é? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram deste vídeo, façam like ao vídeo para ajudar o meu canal a crescer. Comentem o vídeo, o que é que vocês acharam. Subscrevam o meu canal para estar atento a todos os vídeos e partilhem este vídeo com os vossos amigos, especialmente vocês que estiveram a trabalhar nessa altura comigo lá nesse ISP, que vocês saberão. E é engraçado como é que vocês, se calhar, trabalhavam lá, estavam lá a ter telefones, etc. Estava eu a ter aventuras dessas com hackers do lado do mundo, sabe? Do lado do mundo não é isto. Ou se vocês forem clientes daquele ISP, terem alguém a trabalhar lá, a ajudar-vos a configurar a rede, no mesmo tempo a falar com hackers assim do lado do mundo. É isso, não é? Não importa. Se gostaram, façam like, partilhem o vídeo, subscrevam o meu canal e comentem e adeus, até o próximo vídeo. Tudo bem.